Olá, que Deus guarde a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que é importante para você. Que Deus, nesse exato momento, visite o seu coração, acalme a sua mente e traga paz para sua alma. Hoje, no Despertar Cristão, nós vamos orar juntos na hora mais sagrada da noite, à meia-noite. E se você está aqui agora, não é por acaso. Deus preparou esse momento para você, porque existe algo muito especial quando você escolhe, nessa hora, buscar a presença de Deus. Quando todo o mundo está dormindo, quando o silêncio toma conta de tudo, você está aqui, acordado, buscando. E isso diz muito sobre a sua fé. A meia-noite sempre foi um momento especial na palavra de Deus. Foi à meia-noite que Paulo e Silas oraram na prisão, e as cadeias se soltaram. Foi à meia-noite que o anjo passou sobre o Egito, e o povo de Deus foi liberto. Foi à meia-noite que as 10 virgens foram chamadas, e as que estavam preparadas entraram. E é à meia-noite que você está aqui, orando, buscando, crendo. Isso não é pouca coisa, isso é fé, e a fé move montanhas. Por isso, antes de começarmos, quero que você feche os olhos por um momento, respire fundo, coloque a mão no peito, sinta o seu coração bater, e entenda que Deus está aqui. Ele não está distante, ele não está ocupado, ele não está indiferente ao que você está sentindo. Ele está exatamente onde você está agora, ouvindo cada pensamento, vendo cada lágrima, conhecendo cada dor que você carrega. E ele se importa. Ore comigo. Não apenas escute, ore comigo. Pode repetir em voz alta, ou apenas em pensamento, mas ore com fé. Porque quando existe fé, Deus age. Quando existe fé, o impossível se torna possível. Quando existe fé, o que estava morto ressuscita. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nessa meia-noite eu venho diante da Tua presença, com fé no meu coração, e a Tua palavra na minha boca. Não venho porque mereço, não venho porque sou perfeito, não venho porque tenho tudo resolvido. Venho porque preciso de Ti. Venho porque sei que fora de Ti, eu não tenho saída. Venho porque a Tua palavra diz que todo aquele que clama ao nome do Senhor será salvo. E eu clamo, Senhor. Eu clamo agora. Tu disseste que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás no meio deles. E eu creio nisso, Senhor. Eu creio que Tu estás aqui agora, nesse quarto, nessa sala, nesse lugar onde eu estou. Pai, eu te peço que a Tua mão de proteção cubra a minha vida nessa noite. A que os Teus anjos acampem ao redor da minha casa, da minha família, dos meus filhos, de tudo aquilo que é meu. Que nenhum mal se aproxime, que nenhuma doença entre, que nenhuma tristeza permaneça, que nenhum acidente aconteça, que nenhum inimigo prospere contra mim. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E eu confio, Senhor. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando a vida parece pesada, mesmo quando as forças faltam, mesmo quando as lágrimas vêm, mesmo quando a esperança parece distante, eu confio em Ti, porque Tu és fiel, porque Tu não mentes, porque cada promessa que Tu fizeste, Tu cumprirás. Quebra agora, Pai, toda amarra que está me prendendo, toda corrente que está impedindo o meu avanço. Ó, toda maldição que foi lançada contra mim, consciente ou inconscientemente. Toda palavra negativa que foi falada sobre a minha vida, todo pacto que foi feito nas trevas contra o meu futuro, eu declaro quebrado, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, Tu sabes o que há no meu coração nessa noite. Tu sabes das minhas lutas, das minhas dores, dos meus medos. Tu sabes daquilo que eu carrego e que ninguém mais vê. Tu sabes das noites que eu não consegui dormir, das manhãs que eu acordei sem força, dos momentos em que eu me perguntei se as coisas vão mudar. E eu te trago tudo isso agora, porque eu sei que contigo nada é impossível. Senhor,
Eu declaro sobre a minha vida saúde, onde havia doença, paz, onde havia angústia, prosperidade, onde havia falta, restauração, onde havia quebrantamento, alegria, onde havia choro, Pai, vitória, onde havia derrota, união, onde havia divisão, cura, onde havia ferida, porque tu és o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que faz todas as coisas novas, e tu não mudas. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, eu oro pela minha família nessa noite, por cada pessoa que mora na minha casa, pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, pelos meus pais, pelos que estão perto e pelos que estão longe, pelos que eu amo e que às vezes nem sabem o quanto eu oro por eles. Cobre a eles com o teu sangue precioso, que a tua paz guarde os seus corações e as suas mentes, que os teus anjos os guardem em todos os seus caminhos, que o teu favor os persiga em todos os lugares onde eles forem. Senhor, eu te entrego também as situações que estão além do meu controle, as dívidas que pesam, as relações que estão fraturadas, os sonhos que parecem impossíveis, as portas que parecem fechadas, as curas que os médicos disseram que não viriam, as situações que eu já orei tantas vezes e ainda não vi a resposta. Eu te entrego tudo isso agora, não com desânimo, mas com fé, porque eu sei que o teu tempo é perfeito, porque eu sei que o que é impossível para os homens é possível para ti. Pai, eu sei que existe um inimigo que anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas a tua palavra diz que maior és tu que está em mim do que aquele que está no mundo. Por isso, nessa meia-noite, eu me levanto na autoridade que Jesus me deu e declaro: o diabo não tem lugar na minha vida, não tem lugar na minha casa, não tem lugar na minha mente, não tem lugar nos meus sonhos, não tem lugar no meu futuro. Toda obra das trevas, destruída pelo fogo do Espírito Santo, toda palavra de maldição, cancelada pelo nome de Jesus, todo plano do inimigo contra mim e contra a minha família, frustrado agora, no nome de Jesus. Pai, nessa meia-noite, eu intercedo também por alguém especial, alguém que está assistindo a essa oração com o coração partido, alguém que está no limite, que está cansado, que está quase desistindo, que chegou até aqui porque não sabia mais para onde ir. Alcança essa pessoa agora, Senhor, que ela sinta a tua presença, que ela saiba que não está sozinha, que tu estás com ela nessa hora de silêncio, nessa hora de dor, nessa hora em que o mundo dormiu, mas ela ainda está acordada, buscando a ti. Fala com o coração dela agora, Deus. Diz que tu cuidas, diz que tu não te esqueceste. Diz que a história ainda não acabou. Senhor, eu quero te agradecer agora. Agradecer pelo simples fato de estar vivo, pelo ar que respiro, pela família que tenho, pela fé que o Senhor colocou dentro de mim. Agradeço pelas portas que tu abriste e também pelas que tu fechaste, porque hoje eu entendo que nem toda porta fechada é uma derrota. Às vezes é proteção, às vezes é direcionamento, às vezes é o Senhor dizendo: eu tenho algo melhor para você. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque o teu amor por mim não muda, não diminui, não tem fim. Obrigado porque mesmo quando eu errei, mesmo quando eu me afastei, tu nunca me largaste. E eu encerro essa oração da meia-noite declarando sobre a minha vida que amanhã será um dia diferente, que a partir dessa hora, algo muda. Ó, que as amarras se quebram, as portas se abrem, as bênçãos que estavam represadas começam a fluir, os milagres que eu esperava começam a acontecer. Que eu desperte amanhã renovado, restaurado, fortalecido, com a certeza de que tu agiste enquanto eu dormia, porque tu és fiel, porque tu és poderoso, porque nada é impossível para ti. Em nome de Jesus, eu aceito e decreto tudo isso sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre o meu futuro. Amém.
Que essa oração tenha alcançado o seu coração, que ela tenha chegado até o céu, e que amanhã, quando você despertar, você sinta que algo mudou, porque mudou. Deus ouviu. Se essa oração abençoou a sua vida, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Inscreva-se no canal, ative o sino e volte amanhã, porque tem muito mais vindo por aí. E Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até a próxima oração.